Seja bem-vindo aqui ao módulo 10 do nosso treinamento da NR18, desta vez falando um pouquinho aqui sobre as ferramentas de trabalho, principalmente aquelas de origem manual, que é uma denominação genérica para instrumentos ou utensílios utilizados em trabalhos que ampliam e diversificam a eficácia das nossas mãos, ou seja, as ferramentas auxiliares aonde vão executar aquelas atividades que as nossas mãos diretamente assim não conseguem realizar, ou seja, atividades que precisam de mais força, mais rapidez e mais precisão durante a sua realização. Então é muito importante que a gente se atente com relação aos cuidados que nós temos aí com as nossas ferramentas e utensílios manuais, principalmente na inspeção periódica com relação às condições das mesmas. Ferramenta, gente, tem vida útil, ou seja, ela precisa ser verificada periodicamente para saber se ela está fornecendo realmente condição de segurança. É preciso se atentar às condições dos cabos, à própria condição da própria ferramenta. Então, faça periodicamente uma verificação do seu ferramental de trabalho para evitar aí que acidentes possivelmente aconteçam durante a utilização das mesmas. E algumas ferramentas, principalmente que nós precisamos ter um cuidado ainda maior, são aquelas como, por exemplo, serras elétricas, furadeiras, marteletes ou outros dispositivos utilizados aí no nosso serviço do dia a dia. Por exemplo, a operação de uma serra circular requer um profissional realmente especializado e capacitado na utilização da mesma. Observando, parece ser uma coisa simples, né? Só o fato de você empurrá-la para frente parece que dá a impressão que ela já corta o material, mas não é bem assim. Existe uma série de cuidados importantes que nós precisamos se atentar com relação a isso. Inclusive, existe uma obrigatoriedade legal baseada aí na NR12 de que a empresa proporcione um treinamento específico para você de acordo com as ferramentas de trabalho que você vai utilizar aí no seu dia a dia. Então se atente com relação a isso. Se você vai usar uma serra, por exemplo, ou uma furadeira, certifique-se de que você recebeu um treinamento adequado com relação à utilização da mesma para evitar acidentes graves, como por exemplo, mutilações de membros inferiores ou superiores, né? Então é importante para evitar, né? Então, alguns cuidados básicos, como por exemplo a serra, o próprio retrocesso da madeira decorrente aí de alguma condição, como por exemplo nós existentes, o disco da serra, por exemplo, em mau estado ou muitas vezes desalinhado, o desequilíbrio das tensões internas da própria madeira, a ausência de cutelo ou uma coifa protetora contra os próprios dejetos que são retirados durante o processo do corte, a não utilização muitas vezes do empurrador na finalização do seu corte, coifa protetora fixada também na proteção de maior abertura. Então, vários cuidadozinhos que são importantes, como por exemplo, não utilizar as luvas erradas para a utilização aí da sua serra, como por exemplo, a luva precisa ser uma luva de algodão, a ausência muitas vezes de um suporte ou de um cavalete adequado para você posicionar a sua madeira antes da realização do corte, muitas vezes a utilização de um grampo, um sargento ou uma segunda pessoa para poder segurar o material durante o processo de corte, ou até mesmo a falta de atenção durante a operação do equipamento. São alguns dos cuidados básicos e essenciais que eu queria alertar você aqui com relação a esse tipo de ferramenta, tá? Mas lembrando que isso é apenas uma breve orientação, tá? Não, isso daqui não te dá capacidade, por exemplo, para você operar um equipamento como esse. Eu estou apenas sinalizando algumas condições de risco existentes que você precisa se atentar. No mais, é importante que você faça realmente um treinamento especializado com relação à operação desse tipo de dispositivo. Além da própria serra manual, existem também outros tipos como a serra circular de mesa, que também deverá ser dotado de um dispositivo de proteção, né, construído de materiais possivelmente resistentes, geralmente de estrutura metálica ou similar, que tem uma resistência equivalente, que não possua irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execução da sua tarefa. Então, se atentando com relação a isso, é importante, né, saber se realmente o nosso equipamento é o equipamento adequado, se é o equipamento ideal para o tipo de atividade. Por exemplo, toda a estrutura metálica deverá ser protegido por uma carcaça
devidamente aterrado. O disco ele deve ser sempre afiado e travado, devendo ser substituído quando as suas condições apresentarem trincas, dentes quebrados ou emperramentos, né? A transmissão de força mecânica, por exemplo, ela deverá estar protegida obrigatoriamente por anteparos fixos, resistentes, não podendo ser removidos em hipótese alguma, em alguns casos até automáticos, né, para evitar aí acidentes por falta de atenção ou muitas vezes distrações. Ser provida de uma coifa protetora do disco e um cutelo divisor com a identificação do fabricante e aí num próprio coletor de serragem para evitar que aquele material se dissipe no ambiente de trabalho, causando aí possíveis situações de acidentes. Então, toda atividade que envolve furação, cortes de madeiras, por exemplo, deverão ser feitas aí com dispositivos adequados, né? Guias de alinhamento, instruções técnicas especializadas, lâmpadas de iluminação, por exemplo, no local de trabalho deverão existir, né, para evitar que o mau iluminamento possa ser aí um fator que cause acidentes. Coberturas nos locais para que realmente incidências de chuva ou de vento não possam ser fatores que contribuam aí para a ocorrência dos acidentes, entre outros cuidados necessários. Então, se você vai utilizar ferramentas durante a sua atividade na construção civil, atente-se a exigir do seu empregador treinamentos de capacitação com relação ao uso daquele tipo de equipamento. Nós nos vemos aí no nosso próximo módulo do nosso treinamento da NR18. Até já!